alertas ao aferir uma pressão arterial. Às vezes você pode se deparar com resultados errados de pressão arterial. Hoje eu vou te ensinar quais são esses alertas. Mas antes de iniciar esse vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Então já se inscreve e não esquece, hein? Deixa logo o seu like, porque assim você vai estar nos ajudando a trazer mais vídeos como esse. Algumas dicas eu vou dar para vocês hoje, principalmente quando chega aquele paciente que às vezes ele quer que você afira logo a pressão dele, que você verifique o mais rápido possível. Então você tem que ter um pouco de agilidade, mas ao mesmo tempo você tem que ter muito cuidado, pois às vezes chega aquele paciente super agitado, ele quer logo ser atendido e ele fala: vai, verifica logo minha pressão que eu quero passar por atendimento médico. E aí você fica naquela: será que eu não posso fazer bem rápido aqui, verificar, eu coloco qualquer número? Gente, calma, tá? Não façam isso. Isso pode prejudicar bastante o atendimento desse paciente, sem falar que resultados colocados errados, você pode muitas vezes provocar um estado grave no seu paciente. Então, nós temos alguns cuidados que nós podemos fazer ao verificar essa pressão. Primeiro cuidado é a posição do manguito. O manguito, gente, você vai colocar aquela braçadeira, né, do paciente. E aí eu tenho que me atentar que esse manguito, ele tem que estar posicionado no local correto. Ou seja, de 2 a 3 dedos acima da fossa antecubital. Essa fossa antecubital é mesmo nessa região onde a gente faz o movimento do cotovelo. Aqui, essa região a gente chama de fossa antecubital. E aí você vai medir entre 2 a 3 dedos para realmente colocar ali, posicionar o manguito, né, a braçadeira ali no paciente. Então, muitas vezes, se você colocar muito abaixo ou muito acima, isso pode te dar um resultado errado da sua pressão arterial. Tamanho inadequado. Gente, o esfigmomamômetro, nós temos vários tamanhos. Nós temos tamanho RN, nós temos tamanho de pediatria, nós temos tamanho de adulto e nós temos também esfigmomanômetro para obesos. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? Ali na sua unidade tem disponível o adulto, mas às vezes acontece de chegar uma pessoa obesa que necessita um tamanho maior de aparelho. E aí você vai lá, tenta encaixar de todas as formas o esfigmo do adulto e fica aquela coisa extremamente apertada no braço. E aí vem a questão: será que realmente vai te dar um resultado preciso de pressão arterial? E a resposta é não, tá, gente? Muitas vezes dá uma diferença enorme de quando você coloca um esfigmo do adulto para o esfigmo do obeso. Então, às vezes, você coloca o do adulto e dá uma pressão 15/10. Quando você coloca ali o esfigmo apropriado, que seria do obeso para o obeso, vai dar uma pressão 12/8, 12/9. Então, é uma diferença muito grande, tá, gente? Por isso que o adequado é você direcionar o tamanho específico do seu paciente. E aí você deve se atentar para alguns detalhes antes até mesmo de verificar aquela pressão. O paciente vai chegar para você e aí às vezes você olha para ele, ele tá com aquela cara de que tá precisando de alguma coisa. E aí, gente, é muito olhar clínico. Você olha para o seu paciente e aí ele já tá com aquela carência. O que foi que aconteceu? Ele diz: não, é porque eu tô cansado demais, acabei de chegar. Gente, às vezes o paciente veio caminhando, veio correndo, né? E aí ele tá extremamente agitado. Ali também pode ter uma alteração da pressão arterial. Então, o ideal é você pedir para ele aguardar pelo menos um pouco, né, até ele recuperar o fôlego. Aí você fica, né, aquela coisa, gente, expectativa, realidade. A nossa expectativa é o quê? Que o paciente aguarde entre 5 a 15 minutos, dependendo aí do caso, até realmente ele ter um repouso maior e conseguir verificar, aferir a sua pressão de forma correta. Mas qual é a realidade? A realidade é aquele paciente que quer ter rapidamente o atendimento, quer passar logo pelo médico, tem uma fila enorme para você atender, né? Porque às vezes a gente faz a triagem.
Então vai ter ali uma fila enorme, não vai dar tempo aquele paciente, né, esperar por muito tempo. Então, aquela coisa, expectativa, realidade. Pede para o paciente sentar um pouquinho, respira fundo quando você observar que ele deu aquela acalmada, aí você vai lá e já verifica a pressão. Aferiu a pressão e verificou que aquele resultado deu alterado, aí você vai pedir para ele esperar mais um pouco. Caso aquele resultado dê um resultado ok, normal, aí você já encaminha ele para o médico. Então, tudo, gente, são esses detalhes que a gente precisa ficar atento. Mas eu já queria pedir para vocês, para que vocês dêem uma olhada na nossa plataforma. Lá nós temos mais de 90 cursos disponíveis, tá? Então, inclusive, nós temos aí o curso que você vai aprender a aferir a pressão de forma correta e a gente detalha para vocês todos esses acontecimentos e você vai ficar craque em aferir uma pressão arterial, tá? Então, observa se aquele paciente realmente já teve um bom repouso, já observa se aquele paciente não está com a bexiga cheia. Então, você chega para ele e fala assim, tá com vontade de fazer xixi? E aí, se aquele paciente diz assim, aí diz, vai no banheiro rapidinho, porque automaticamente quando esvazia aquela bexiga, gente, já vai dar um alívio muito grande para esse paciente. E esse alívio, ele provoca também nos resultados da pressão arterial. Então, tem que ficar ligado com esses detalhes. Outro detalhe, galera, que eu gosto muito de falar é em relação assim, às vezes chega um paciente que ele ama conversar. E aí você também gosta. Então ele já chega conversando com você, puxando papo, puxando assunto. E aí na hora que você vai aferir a pressão do paciente, ele quer continuar conversando. E aí é esse momento que você vai ter que dar uma pausa na conversa. Então você chega pro paciente e fala assim, vamos parar de conversar só um minutinho enquanto eu vou verificar a sua pressão. Assim que finalizar, a gente já volta a conversar, porque pode dar alteração na pressão, né? Então, às vezes, gente, a gente já tem até vergonha de pedir para o paciente parar de falar. Mas não tenha vergonha, tá? É só a forma com que você fala, né? Você fala ali daquele jeitinho, vai dando tudo certo, ele vai ajeitando e no final das contas ele não fica com raiva, não fica chateado e você tem um resultado mais preciso daquela pressão arterial. Então, finalizamos, tá, gente? Foi isso, alguns detalhes. Tem um ramo, né, de importâncias aí na hora de aferir uma pressão, mas foi só alguns detalhes que eu acho extremamente importantes para que vocês aprendam a realmente ter uma precisão em uma pressão arterial que é extremamente importante ali na hora daquela triagem, né, ali ao verificar a pressão do paciente. Então é isso, galera, não esqueçam, tá? Deixem aqui nos comentários quais são os assuntos que vocês querem que a gente traga, né? Quais são os conteúdos que logo em breve nós traremos para vocês, tá? Então, tchau, tchau e até a próxima. Beijo!